Boa tarde. Hoje, 5 de março de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira e que tem muitas novidades e também tem o patrocínio, o apoio de Raio e Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, que fica ali na rua Stefano José Vanoli, no bairro São Vicente. E a rodada foi promissora para o Avaí. O Avaí foi o único que foi beneficiado nessa rodada, acredito eu, com o empate do Figueirense com o Tubarão, o empate da Chapecoense com o Internacional. O Avaí venceu a equipe do Joinville por 2-0. Eu assisti esse jogo pela televisão do Avaí com o Joinville. O Avaí mostrou um padrão de jogo que pode brigar por essa vaga de disputar o título nessa temporada. E nós temos agora rodadas importantes aí, porque a Chapecoense vai pegar o Criciúma, o Figueirense vai pegar o Brusque e o Avaí vai pegar o Hercílio Luz. Então, essa rodada de meio de semana, que nós teremos no meio de semana, na outra meio de semana não teremos agora nesse meio de semana, teremos também no domingo, sábado e domingo, tem jogo até sexta-feira. Mas os resultados foram bons. E eu não sei da opinião do Cacá, o Cacá que está aqui comigo e vai fazer esse programa desta segunda-feira. Cacá, esse resultado do Avaí vencendo o Joinville, o Avaí fora de casa, vencendo o Joinville na casa do Jack, o Avaí cria força suficiente para brigar com a Chapecoense, eram 6 pontos a vantagem, baixou para 4. Isso é bom para o Avaí? Boa tarde, Eladio. Boa tarde aos amigos da TV Univale. Rodada perfeita para o Avaí, né? Só não foi perfeita porque Figueirense continua invicto, Chapecoense fica ainda pontuou, mas muito boa, extrema excelência. O Avaí mostra também a sua força. O resultado do Avaí na Arena Joinville mostra o tamanho do Avaí e o tamanho do Joinville, o tamanho que se torna o Jack neste momento no cenário catarinense. O Joinville já hoje, infelizmente, está ali no padrão de time médio. O Jack já abandona o Campeonato Catarinense, não tem mais chance de chegar e a briga fica Figueirense, Chapecoense e Avaí. O Avaí está a 4 pontos e a gente tem que lembrar o seguinte, o Avaí ainda tem confronto direto com a Chapecoense na ressacada, em casa, então o Avaí recebe a Chapecoense no decorrer do segundo turno. Na última rodada. E o Avaí também tem o clássico com o Figueirense lá no Scarpelli, que é confronto direto. E o detalhe, Figueirense e Chapecoense ainda vão se enfrentar, ou seja, um dos dois pode se matar. Então o Avaí nesses 4 pontos, hoje a gente pode deixar claro que o Avaí só depende de si para estar na final, porque esses confrontos diretos beneficiam o Avaí se o Avaí fizer os resultados. E o Avaí mostra que vai ter fôlego para brigar até o final. Eu acredito que o Avaí pode sim ameaçar a Figueirense e ameaçar a Chapecoense também neste segundo turno. Já o Joinville com essa derrota em casa para o Avaí, no clássico, teve torcedor rasgando a camisa, né? Que imagem marcante que a gente teve no final de semana. Eu acho que o Joinville já dá adeus, assim como o Criciúma não tem mais chance de chegar. Só que o Jack tem uma outra missão no Campeonato Catarinense, que é garantir a vaga da Copa do Brasil através do estadual. Porque o Joinville pode ser que não se garanta no ranking da CBF para essa vaga da Copa do Brasil, porque está na Série C do Brasileiro. Então seria de extrema importância o Joinville ficar ali em 4º para garantir a vaga da Copa do Brasil, ou talvez até 3º para ter uma tranquilidade. E a jabuticabeira dos treinadores? Porque quando começa assim os resultados, você dá aquela chacoalhada, cai um bocado de jabuticaba. Tem alguém aí pendurado nesse campeonato? Já teve o treinador do Brusque, que foi o primeiro a ser demitido. Exatamente. E também tem muita gente aí, o próprio treinador do Joinville também está na mira. E temos o treinador do Inter de Lages que voltou à função de coordenador também, né? Teve a troca no Inter de Lages. E a informação que eu recebo é que o treinador do Hercílio Luz foi demitido. O Luiz Carlos Cruz, se eu não me engano. Luiz Carlos Cruz. Foi demitido do Hercílio Luz após a derrota em casa para a equipe do Brusque de virada. Lembrando que o Hercílio Luz entrou na zona de rebaixamento. E, Eladio, olha, hoje, Hercílio Luz e Inter de Lages, na minha opinião, os favoritos a rebaixamento. Mas tem o Concórdia, e aí falando do treinador, o Mauro Ovelha segue prestigiado no Concórdia, mas ó, a briga do rebaixamento é essa, Concórdia e Hercílio Luz com 10 e Inter de Lages com 8, aí é a briga do rebaixamento. E infelizmente, que ontem a gente comentou no Univale Esportes, porque Santa Catarina já passou da hora de ter 12 clubes na primeira divisão. Porque como é que está o campeonato hoje? A gente tem 5 pequenos, só que os pequenos já não estão tão pequenos, tem 2 ali que a gente já pode colocar na prateleira de médio. Tubarão e Brusque já são times que têm um poder financeiro maior, montaram times fortes e estão pensando não só no estadual, estão pensando a nível nacional.
Se lembra do Brusque ano passado, que enfrentou o Corinthians, enfrentou muito bem, quase classificou na Copa do Brasil? Esse ano, o jogo histórico do Tubarão com o Atlético Paranaense, são clubes que já estão pensando a nível nacional. O Catarinense é obrigação permanecer. Diferente de Concórdia, Cílio Luz e Inter de Lages, que são times, sim, pequenos e que, sim, vão brigar contra o rebaixamento e vão se rebaixar, é questão de tempo. O problema para nós é o seguinte, Marcílio e Barroso ano que vem, se subirem, vão estar nesse campeonato. Vai estar Marcílio Barroso e quem permanecer de Concórdia, Cílio Luz e Inter de Lages. Infelizmente, essa forma do Campeonato Catarinense prejudica os clubes pequenos. E a falta de união desses clubes pequenos estão atrapalhando ainda mais a situação desses clubes. É uma pena porque o campeonato fica muito ruim para times que têm uma certa tradição, como o Marcílio Dias, mas que não estão com poder financeiro, poder político muito forte para evitar isso aí. A tendência é que você bate e volta. A situação do Campeonato Catarinense é uma situação que a federação tem um pensamento, os dirigentes de clube têm outro pensamento. Quando foram à mesa de negociação para esse campeonato desse ano, a discussão dos presidentes do clube era exatamente uma competição sem final. Quem chegar na frente é campeão. Até porque só tinha um limite de 18 datas. Exatamente. Né? Então eles tinham que formalizar. A federação esboçou, inclusive, uma possibilidade de fazer duas chaves, 5-5, e jogar chave contra chave. E depois, no retorno, se fazer uma coisa mais diferente. Não foi aceito nada disso. Olha lá, desculpa te cortar, mas assim, ó, Paranaense tem mata-mata, Gaúcho tem mata-mata, Carioca tem mata-mata e Paulista tem mata-mata. Só a gente que fez diferente. Será que a gente é tão maior que esses estaduais para a gente fazer diferente em pontos corridos? Será que o nosso futebol é tão maior para a gente ter essa qualidade de que vamos ter um campeonato de pontos corridos e manter qualidade a exemplo de campeonato brasileiro? Não, e o detalhe é que eles têm quase os mesmos números de equipes que nós temos aqui. Exatamente. Então é uma questão de fazer a fórmula adequada. Gaúcho, Paulista e Carioca são maiores que a gente. E mesmo esses estaduais estão fazendo mata-mata. Tá, Cacá, não sei se você tem observado, eu até estava dando uma passagem lá no site da federação, e a Associação de Árbitros de Santa Catarina fez aí uma avaliação até a 10ª rodada do campeonato, e a avaliação deles na arbitragem foi uma avaliação boa. Positiva, né? Positiva. Você também pensa que foi positiva? Eu acho que a gente, até analisando agora sem os nossos clubes, talvez a gente possa fazer uma análise até melhor, né? Porque quando está Marcílio, quando está Barroso, a gente meio que analisa o jogo que a gente está transmitindo, o jogo que a gente está falando, e meio que a gente fica, pô, ele errou pro Marcílio, ele errou contra o Marcílio e tal. A gente agora pode fazer uma análise talvez um pouco mais imparcial. Eu acho que a arbitragem catarinense está boa. Eu acho que a gente tem um grande diferencial, que é a revelação de árbitros. Esse é um detalhe. A gente tem o Ramon Abate Abel, que é um árbitro que apitou segunda divisão, que é um árbitro promissor do futebol catarinense. A gente tem o Célio Amorim, que é aqui de Itajaí, que é um grande árbitro também, é cria nossa aqui de Itajaí também. Então, assim, a gente tem árbitros promissores e que a federação está fazendo uma estratégia muito boa de colocá-los em divisões inferiores para eles ganharem cancha e testá-los na primeira divisão. Isso é fundamental, acho que a federação acertou nisso, a arbitragem desse ano está positiva. Lamento que o André Luiz Bach já esteja prestigiado, já esteja como quarto árbitro em alguns jogos, ele que prejudicou demais o Barroso ano passado, mas enfim, acho que é positivo. E não sei se a gente chegou a comentar que o Sandro Merahit, ele que é árbitro FIFA, que chegou na federação há alguns anos atrás, até o Delfim que intermediou, né? Ele está deixando a Federação Catarinense de Futebol, vai para o estado do Paraná, vai optar pela Federação Paranaense. Ele alega que lá ele vai ter oportunidade profissional também, que ele tem em outra área, e vai optar na Federação Paranaense. Acho que a federação ganha, porque é um árbitro muito caro. Eu acho que é um árbitro fora da nossa realidade, né? E você lembra dele apitando os jogos do Catarinense? Acho que ele apitou meia dúzia de jogos. Na verdade, não vamos sentir a ausência, eu acho. Na verdade, o Meira, mais o Merahit, ele era um árbitro contratado, ele veio com uma luva boa para vir para cá. Ele queria luvas para renovar, inclusive. Ele veio com uma luva boa para cá, e ele, todas as vezes que ele não estivesse envolvido com competições Sul-Americana, brasileiro e tal, ele ficaria à disposição da federação. Então não interessa. E aí o que fez a Associação de Árbitros hoje? Foi talvez o grande acerto do presidente Betinho da federação, foi chamar o Marquinhos e dizer assim, ó, a associação tem poderes para trabalhar a arbitragem para o Campeonato Catarinense. E aí o Marquinhos, que é velho conhecido da arbitragem e sempre teve vontade de dar espaço a novos árbitros,
não ter aquela pecha de dizer, bloqueia árbitro tal, ele está dando chance a árbitros novos, que vêm já sendo ananados por eles, tem um Cidral, às vezes que é até muito despercebido por nós mesmos, né? Porque eles participam de campeonatos amadores, divisão de base, os campeonatos catarinenses. No sábado, no Beach Soccer, estava o Elton Nunes, que é assistente CBF, ele estava apitando um dos jogos da final do futebol de areia em Itajaí. Tivemos também a Chayane, que é de Joinville, é uma árbitra central, ela também estava apitando, ela que é lá de Joinville. Então, assim, os árbitros que atuam no amador e que têm um certo gabarito no futebol profissional, como árbitros, né? É muito legal. E são árbitros daqui, gente. A gente tem que valorizar o pessoal da casa. Só um detalhe aqui, é que tem árbitros que têm que ter liberdade de ação independente de qualquer tipo de pressão. Só que os árbitros entram muito tensos, às vezes, por serem jovens, eles entram muito tensos e marcam demais as faltas. E trunca demais o jogo. E o jogo fica um jogo feio, um jogo pesado, e no fim ele pode até descambar por uma situação mais complicada de tantas as faltas que ele acabou optando. E infelizmente, o árbitro só vai aprender na prática, né? Ele vai ter que errar para ele poder aprender. Não tem ninguém, nem árbitro e nem jogador. O jogador é um baita jogador, Vou pegar como goleiro, que exemplo, tá? Goleiro que não joga é goleiro que não está pronto. O goleiro tem que estar atuando todo momento, todo treinamento, ele tem que estar diretamente ligado ao jogo. Ele tem que ficar ligado ao projeto da equipe. E o próprio atleta lá de campo também, ele tem que jogar. Por isso que eu digo, às vezes, você tem um jogador que fica no banco muito tempo, ele entra meio até tímido, porque ele sabe o seguinte, eu vou entrar, mas não vou voltar. E falando em goleiro, não vou ser titular. Você lembra do Denis? Aliás, o Denis, uma grata surpresa para o nosso futebol. O Denis era goleiro do São Paulo, mas ele era sempre sombra do Rogério Ceni. Ele era a reserva do Rogério Ceni. A gente sabe que o goleiro é o número 1 confiante do técnico, né? Ele é a peça que o técnico tem, e o técnico precisa ter uma confiança no goleiro também. Então, o Rogério Ceni, que é mito ídolo do São Paulo, só saiu do São Paulo aposentado. E o Denis, que era reserva, ficou na reserva, esquentou o banco, entrava no jogo, entrava no meio tempo e tal. Quando foi para ser o substituto do Rogério Ceni, ele não aguentou a pressão. Tanto é que ele saiu do São Paulo. E é um grande goleiro, ele está fazendo um grande trabalho no Figueirense, uma grata surpresa do Figueirense que apostou, do Milton Cruz que apostou no Denis, e o Denis está agarrando muito no Figueirense. Tá, e um detalhe também, o próprio Avaí. O Avaí apostou no Aranha. O Aranha, o que é? O Aranha é um goleiro experiente, é um goleiro que ele pode tomar um gol fácil, mas não se abate, ele não se perturba. Então é um goleiro que vai somar muito para a equipe do Avaí, até, né, em situação de análise, com a presença do Aranha, o Avaí já ganhou 2 partidas. Então ele tem essa... Inclusive ganhou do Flu no Rio de Janeiro. E ganhou do Flu na Copa do Brasil, que é um feito, e lá no Rio de Janeiro ganhar. O jogo foi de virada ainda, né? Porque o Fluminense saiu na frente. Mas lá naquele jogo do Rio de Janeiro, alguém da crônica critica o Aranha por ter tomado o primeiro gol. Que estava 1-0 pro que o Aranha chega no gol do Avaí com o Kozlinski pegando muito, né? Que era o goleiro titular do Avaí. Então... Exatamente. Então, o jogador e o árbitro, eles têm que estar afinados, eles têm que apitar quanto mais. Por isso que eu digo, a valorização. Se você é um árbitro que apitou bem hoje, você vai apitar todas as rodadas, porque quanto mais você trabalhar, mais personalidade você tem. Eu vou dar um exemplo aqui do Dalmo Bozano. O Dalmo Bozano, toda rodada estava escalado. Mas era um árbitro de personalidade, um árbitro que tinha a sua atitude, e ele mantinha aquela atitude e conduzia o jogo à sua maneira. Às vezes até irritando a gente, que ele não dava acréscimo, porque dizia que ele não ganhava hora extra e tal, mas essa é a facilidade, você tem que insistir. E a federação, ao colocar a arbitragem no comando da associação, acho que foi uma boa, ela tem liberdade para escalar esses novos árbitros. E o árbitro de vídeo está confirmado na Copa. O VAR vai estar à disposição da Copa FIFA. Santa Catarina, na Copa do Brasil. Mundo, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Vai ter o árbitro de vídeo. Tão polêmico o árbitro de vídeo está na Copa. Então nós vamos ao intervalo e logo em seguida, quando voltarmos, vamos falar sobre esse árbitro de vídeo aí que você tem a informação e algumas outras notícias e depois então vou brindar vocês todos e todos nós aqui também com a tabela do que aconteceu ontem. Alguns de cabeça inchada, outros não. Ontem o Kaká estava meio cabisbaixo, daqui a pouco ele ficou alegre. Vocês vão saber por que ele ficou alegre. Voltamos já.
Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio dos restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Quando nós terminamos esse primeiro bloco, o Cacá estava mencionando aí que está confirmado o árbitro de vídeo na Copa do Mundo deste ano lá na Rússia. Todos os jogos, Cacá? Todos os jogos e até uma polêmica das eliminatórias, as eliminatórias da América do Norte, porque teve uma polêmica com relação ao gol e os Estados Unidos ficou de fora da Copa por causa de um lance polêmico e que por uma economia burra da FIFA não foi o árbitro de vídeo para esse jogo. Eles acharam que já estava classificado e tal, e esse jogo que teve essa polêmica que o árbitro de vídeo poderia ter sido utilizado, deixou os Estados Unidos fora da Copa. Então, a FIFA tem esse peso na consciência com relação ao árbitro de vídeo, e é uma polêmica que o Campeonato Brasileiro viveu, porque a proposta era ter o VAR para o segundo turno do Brasileirão do ano passado. Os clubes não quiseram. Não, tem que ser para o campeonato todo. E acho que é justo. Se vai usar o árbitro de vídeo, tem que ser justo durante todos os jogos. Com certeza. Agora, o problema é que aqui no Brasil, a CBF fez um investimento, pagou os árbitros, né? Teve toda aquela assistência para os árbitros Ela fez aprenderem a preparação, né? Para o árbitro de vídeo, e aí chega e é vetado o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Aí fica difícil, né? Na verdade, vetado, a gente não pode dizer assim, ó, os clubes, eles fogem de despesa de tudo quanto é natureza. Os clubes teriam que bancar tudo quanto é natureza. Então, quando apresentaram lá, era milhões aí, custo, campeonato e tal, todo mundo já correu da raia. Acho que seria eu prefiro correr o risco de perder um título e tal. Mas não pode chorar depois, né? Exatamente, mas não quero pagar. Se eu não me engano, era 1 milhão por clube que teria que pagar. 1 milhão por clube seria o custo para o campeonato inteiro. Para o Brasileirão, Para o campeonato inteiro. Mas diferente da Copa do Brasil, que a CBF vai bancar nos jogos finais. O grande problema, Cacá, é quando você vai fazer o árbitro de vídeo e você pensa assim, esse jogo aqui é interessante, esse jogo aqui não é interessante. Foi isso que a FIFA errou. Esse é o problema, Foi não pode. Todos os jogos são capazes de acontecer lances difíceis de ser elucidados. E aí o árbitro de vídeo é o que vai dar a clareza e a condição de que o árbitro, mesmo sem ter a convicção, observe, analise e confirme ou não o lance que foi apresentado. Porque o árbitro vai ver o lance, a decisão final é dele. Sim, claro. A decisão final é do árbitro. Ele só vai ter um recurso a mais e vai tirar um peso na consciência dele, uma responsabilidade dele também, porque ele vai estar vendo a imagem. E até a gente brinca, a gente que é comentarista, não dá para brigar com a imagem. Você está vendo o lance, não dá para brigar com a imagem. Não tem jeito, não tem como contestar. Então nós vamos agora ver o que aconteceu nesse Brasil afora aí, nesse final de semana, e tem jogos programados para hoje, na semana também vai ter jogo, não vai ter Copa do Brasil nesse meio de semana, eu acredito que não, né? Acho que não. Acho que tem Libertadores. Tem Libertadores, Então vamos lá, na tabela do que aconteceu neste final de semana. No Campeonato Carioca, Bangu 1, Portuguesa 1, Flamengo 1, Botafogo 0. Com muita polêmica de arbitragem. No domingo, também no Carioca, Nova Iguaçu 1, Madureira 1, Cabo Friense 1, Macaé 0, Fluminense 2, Volta Redonda 1. 3 pênaltis nesse jogo do Flu. E o Vasco da Gama sofreu, que foi ganhar só no finalzinho do jogo, 40 e tantos minutos, lá quase 50 minutos, o Vasco venceu o Boa Vista por 4-3. Eu estava no Univale Esporte só recebendo notificação de gol. É nesse lance aí que o Cacá estava aqui do meu lado aqui ontem à noite, aqui, perturbado, todo triste, eu ria, eu sou triste, era por causa do Vasco. Cada 5 minutos uma notificação de gol lá. Exatamente. No Campeonato Paulista, RB Brasil 0, São Bento 0, Santo André 0, Botafogo 1, Novo Horizontino 3, Ituano 2. Isso jogo de sábado. No jogo de domingo, começando, o Santos empatou com o Corinthians em 1-1 e o Linense perdeu para o São Paulo por 2-1. Jogo no Pacaembu com apagão e o jogo do que São apagão, Paulo... hein? Que apagão. Jogo do São Paulo, o São Paulo encarou o lanterna do Campeonato Paulista e ainda saiu perdendo. Encarou a lanterna, por isso que acabou a luz. E hoje tem também no Campeonato Paulista, Ponte Preta e Bragantino e Palmeiras e São Caetano. Palmeiras embalado com a estreia na Libertadores, né? No Campeonato Gaúcho tivemos São Luís 4, Cruzeiro 1, Novo Hamburgo 2, Brasil de Pelotas 1.
Também no Gauchão, a Avenida surpreendeu a equipe do Caxias e venceu por 1-0. O Caxias que vinha sendo a sensação do Campeonato Gaúcho. No domingo também, no Gaúcho, Juventude 0, Grêmio 2, São Paulo do Rio Grande 0, Veranópolis 0. No Campeonato Catarinense, jogo de sábado, Hercílio Luz 1, Brusque 2, isso aí foi de virada também. Concórdia 2, Criciúma 5, Criciúma não tomou conhecimento do Concórdia, olha, foi cada gol aí, meu Deus do céu, que facilidade de fazer gol na equipe do Concórdia, por isso que o Mauro Ovelha está prestigiado, como diz o Cacá. Não caiu ainda. Essa rodada de sábado. E no domingo nós tivemos o Internacional surpreendeu, aí tirou pontos da equipe da Chapecoense, 0-0 lá no Municipal de Lages. E o Joinville não segurou a equipe do Avaí, Marquinhos fazendo um segundo gol espetacular, erro do goleiro em fazer a barreira, deixou espaço para o Marquinhos fez o segundo gol. Então o Avaí venceu o Joinville por 2-0 e no finalzinho da noite, encerrando a rodada, o Figueirense também perdeu pontos, empatando com a equipe do Tubarão. Rodada boa para o Avaí. E péssima dos líderes, né? 0-0 e 0-0. No Campeonato Catarinense, na 11ª rodada concluída, a classificação é a seguinte. Em primeiro lugar, Figueirense 25, segundo Chapecoense 24, terceiro o Avaí com 20. O Avaí estava com 6 pontos de diferença da Chapecoense, agora já baixa para 4 pontos. Em quarto, Joinville com 16, quinto, Brusque com 14, em sexto, Tubarão com 13, em sétimo, Criciúma com 12, em oitavo, o Concórdia com 10, em nono, o Hercílio Luz com 10 e na 10ª posição, o Internacional com 8 pontos. Então, esses resultados todos, eles, no meu ver, tá salvando o campeonato. Porque se acontecesse o que a gente imaginou que ia acontecer, a vitória do Chapecoense diante do Internacional, a vitória do Figueirense diante da equipe do Tubarão, essa vitória do Avaí pouco teria importância. Ou então, mesmo jogando contra o Joinville. Ou então mesmo o empate entre Joinville e Avaí, que era o resultado esperado, né? O empate entre as duas equipes, entre Avaí e Joinville. Poderia acontecer também. Se acontece isso, a diferença já ia para cima e aí ficaria bem difícil do Avaí buscar, do Avaí e do Joinville também. Agora, sabe por que o Mauro Ovelha não cai? Eu acho, pelo menos. É porque o Concórdia é isso aí. O Concórdia é Mauro Ovelha Futebol Clube. Ele montou esse time. Lembra do Concórdia no ano passado na Série B? Era o Lanterna. O Concórdia ia cair. Contrataram o Mauro Ovelha levou os bruxos, subiram campeão da Série B e estão na Série A. Se o Concórdia tem esperança de permanecer na primeira divisão, é segurando o Mauro Ovelha. O Mauro Ovelha é o único cara que eu acho que pode tirar o Concórdia de lá. E eu recebi a informação de que o Concórdia dispensou já 2 jogadores, dispensou inclusive o Elton, que estava sendo artilheiro do campeonato, tinha 4 gols, o Elton, da equipe do Galo do Oeste. Então assim, se o Mauro Ovelha for demitido aí, Concórdia vai para o abraço. Agora, se tiver o Mauro Ovelha por ali, pode ser que o Concórdia fuja do rebaixamento. Não tem estrutura, não tem time e não tem poder financeiro. Esse é o Concórdia na Série B do Catarinense, na Série A do Catarinense só cai 2. Mas na verdade, aqui nós estamos aqui dominando já. Lá no início do campeonato, eu tinha dito o seguinte, fortes concorrentes para cair. O Internacional e o Hercílio Luz, e até em função de investimento. Eram as duas equipes que menos mostraram interesse em fazer investimento. Agora, o Eladio, é o que a gente comentou. O campeonato tá assim, são 5 times, mas, gente, 3 brigam contra o rebaixamento. Os 2 que vieram da Série B, que é o Concórdia e o Hercílio Luz, e o Inter de Lages, que era para ter caído ano passado. O campeonato, se continuar com 10 clubes, vai ser assim durante os próximos anos. Mas também assim, eu não tiro aqui o Tubarão da briga. Você acha que o Tubarão corre risco de rebaixamento? Não tiro o Tubarão da briga. Mas tiro o Criciúma. Não, o Criciúma é um time grande. Criciúma eu tô tirando aqui. Mas então Tubarão vai ficar para mim, vai ficar Tubarão na briga, vai ficar o Concórdia na briga, o Hercílio Luz na briga e o Internacional. Então, são 4 a gente já vê Tubarão e Brusque. Você vê que o Brusque tem conseguido resultados importantes para sair dessa situação. Porque está há mais tempo que o Tubarão. Mas a questão de tempo, o Tubarão também já está nesse patamar do Brusque. São os 2 times pequenos, mas que já conseguiram ter uma sobrevida sobre os outros. Né? E já estão começando a se tornar clubes médios. Se conseguirem destaque no cenário nacional, Tubarão e Brusque já não vão mais brigar contra o rebaixamento. Vai ficar nesses 3. Infelizmente, Marcílio e Barroso vão estar nessa briga aí também. Entre os 3. Também registrar aqui um detalhe, que Figueirense e Avaí continuam na Copa do Brasil e terão, logicamente, mais um jogo.
o Figueirense jogando lá em Minas com o Atlético BH. Mineiro, e o Avaí, que fez um feito extraordinário contra a equipe do Fluminense, vai recepcionar o Fluminense aqui na outra semana, não nessa, na outra semana. Agora, Eladio, é o seguinte, tem a Chapecoense já nas oitavas, porque estava na Libertadores, então a gente ainda tem 3 catarinenses vivos na Copa do Brasil. Ok, então estamos aí encerrando esse programa de segunda-feira e, Cacá, tu tens alguma outra notícia aí de última hora pra gente... Essa semana a gente vai ter aí as movimentações do Marcílio, como a gente falou ontem, né? Vai ter a apresentação do plano estratégico de 6 anos, vai ter a apresentação do treinador, que deve ser o René Marques, vai ter a apresentação do gerente de futebol também, mas é para essa semana, a gente vai com certeza estar informando você, telespectador. Então, amanhã estaremos aqui, amanhã é terça-feira, dia de esporte amador, com João Carlos Anacleto, vamos saber tudo o que acontece nos bastidores do amador aqui de Itajaí. Um abraço e até amanhã.